Primeiro superchat da noite do Guilherme Moraes. Descobre o atacante que o Cruzeiro está buscando, pelo amor de Deus. Vamos lá, Guilherme. O Cruzeiro quer um atacante de lado de campo, tá? O Luiz Henrique chegou a ser especulado, mas está descartado. Não há possibilidade de o Luiz Henrique ser contratado. É alguém extremamente caro. O Luiz Henrique vai sair, vai precisar de algo na casa dos 40 milhões de euros para contratá-lo. Nicola, mas será que não daria para o Cruzeiro colocar jogadores na parada? O Zenit até demonstrou interesse em contratar 3 atletas do Cruzeiro em outro momento, né? O Jonathan Jesus teve proposta de 11 milhões de euros, o Matheus Pereira, que quase foi para o Zenit na temporada passada, além do Christian. Mas sejamos sinceros, hoje os 3 são peças importantes, né? Não sei se valeria a pena para o Cruzeiro substituir, abrir mão desses caras. E a ideia do Cruzeiro é gastar cerca de 10 milhões de euros no máximo com cada um dos reforços que estão sendo buscados. Sobre o goleiro, a negociação com o John deu uma bela esfriada, o Forrest quer algo na casa dos 10 milhões de euros, e o Cruzeiro, percebendo que o Otávio tem crescido demais de produção, falou, opa, vou dar uma segurada aqui, vou dar uma barrada, uma barrada nessa negociação com o John, e para continuar acompanhando a evolução do Otávio. Se o Otávio continuar performando bem, desiste-se da ideia da contratação de um goleiro. O lateral esquerdo é prioridade, e alguns nomes têm sido especulados. O Wendel, que é um dos poucos laterais esquerdos que ainda não estourou o limite de jogos, passa a ser uma alternativa, tá? Para a função do zagueiro e especialmente do volante, aí são nomes pedidos pelo técnico Arthur Jorge. O Igor Júlio, a primeira proposta do Brighton, primeira proposta do Cruzeiro ao Brighton deve ser recusada, algo na casa dos 5 milhões de euros, o Brighton vai pedir 6, com detalhe de que o Brighton pagou 16 milhões de euros para contratá-lo. Sobre o volante dos sonhos é o Gregory, operação que não vai custar menos de 7 milhões de euros. Aí tem esse ponta com alguns nomes sendo debatidos. O Elinho do Toluca foi cogitado. O Brian Rodrigues, atacante do América de México, foi sugerido. O Luiz Araújo é um nome que agrada. Enfim, essas são algumas alternativas que o Cruzeiro tem nesse momento. Beleza? O Alisson. Boa noite, Nicola. Alguma chance de o Cruzeiro trocar o Kaique pelo Ayrton Lucas mais Luiz Araújo? O Pedro Lourenço, do Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, deixou bem claro que não tem a mínima ideia de reforçar um rival. Então, quando surgiu a especulação de que o representante do Kaique esteve no CT do Flamengo para conhecer a estrutura e também para escutar a ideia do projeto do Flamengo para o Kaique, logo de cara o Pedro Lourenço já disse, não temos a intenção de negociá-lo. Diante de uma troca em que o Cruzeiro possa ser beneficiado, talvez, mas nunca ouvi falar sobre essa história não, tá bom? Vamos falar do Cruzeiro, em instantes vou chamar o Rubem Júnior ao vivo, da Argentina. Primeiro, o Vinícius Andrade, vamos com o que já aconteceu. Como é que você encarou esse empate por 1-1 entre Palmeiras e Cruzeiro? Resultado bom pro Cruzeiro. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro sai com aquele sentimento. Dava pra ter ganhado o Palmeiras lá, porque o Cruzeiro encarou de igual para igual. Em determinado momento foi melhor na partida. Foi um jogo muito bom. O jogo prometia muito. Entregou mesmo com todas as dificuldades, né? Muita chuva e foi um gramado mais pesado, mas um jogo de alto nível. O Arthur Jorge, assim como todo treinador, ele tem que fazer escolhas difíceis e ele optou por uma equipe 100% titular. Eu até imaginei esse livro, que ele iria segurar um ou outro jogador pensando no jogo contra o Boca Juniors terça-feira, mas ele optou por força máxima. E por muito pouco não vence o jogo, porque o Cruzeiro produziu para isso. O Cruzeiro sai com moral, mesmo não tendo vencido, o Cruzeiro vai com mais moral para esse jogo contra o Boca. Se a gente pensar aí nos 2 jogos do Cruzeiro fora de casa, Bahia e Palmeiras no Brasileiro, somou 4 pontos. É uma pontuação boa. É uma pontuação que é satisfatória para um time que quer brigar na parte de cima. O Cruzeiro ainda não está na parte de cima pelo início ruim com o Tite. Se a gente pegar só o recorte do Arthur Jorge, o Cruzeiro, para mim, já voltou a ser ali dos melhores times desse campeonato e assim, não vai brigar pelo título porque ficou distante, né? Vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. Mas mesmo que o Cruzeiro hoje seja meio de tabela, o futebol do Cruzeiro hoje no Brasileiro, ele é muito mais próximo do pelotão de cima do que do pelotão de baixo. Isso é interessante, porque nós estamos falando de um brasileiro com o Arthur Jorge, e assim, o Cruzeiro tem hoje 20 pontos. Dos 20 pontos do Cruzeiro no campeonato, acho que só 4 foram conquistados na era Tite, né? Acho que só 4, se eu não me engano, lá no começo da competição. Então nós estamos falando de um peso completamente diferente da era Arthur Jorge para o começo da temporada com o Tite. Ainda assim, com um começo tão ruim, o Cruzeiro é o 14º colocado. Mas eu disse a você, no comparativo com o aproveitamento da turma lá de cima, há pouquíssima diferença de um
quarto colocado para um 14º colocado, como é o Cruzeiro nesse momento, pensando em desempenho e também em pontuação aí nos jogos recentes. É um Cruzeiro que está em clara e franca evolução, né? Porque se a gente pega só a tabela, pega assim a tabela, aí você vê lá, o Cruzeiro nesse momento é 14º? 13º? 14º nesse momento. 14º. Em relação à pontuação, ele tá muito próximo da zona do rebaixamento. É claro que não dá pra você ficar 100% tranquilo. Aliás, 13º, porque o Vitória levou um gol. Mas beleza, o Cruzeiro vai terminar a rodada na segunda página da tabela de classificação, muito próximo da zona do rebaixamento em relação a número de pontos. Só que se você pega o futebol apresentado pelo Cruzeiro, sob o comando do Arthur Jorge, o Cruzeiro, ele é muito mais próximo hoje em relação a Fluminense, Flamengo e Palmeiras em nível de atuação do que dos adversários que estão na parte de baixo. O Cruzeiro, pra mim, joga um futebol melhor do que Grêmio, do que Santos, do que Corinthians, do que o próprio Vasco, Internacional. O Cruzeiro vem em evolução. Os jogos ruins do Cruzeiro, sob o comando do Arthur, eles são exceções. O Cruzeiro, o normal do Cruzeiro tem sido jogar bem. E fora de casa também, Cirilo. Acho que isso é muito importante. O Cruzeiro tá ganhando casca pra ser um time também sólido fora de casa. Não perde fora. A última derrota do Cruzeiro fora foi contra o São Paulo, naquele jogo em que tudo deu errado. Então não existe duas versões do Cruzeiro. Cruzeiro comandante e Cruzeiro visitante. É um Cruzeiro consistente, que não tem mudado a forma de jogar, mesmo quando joga longe dos seus domínios, e pegou uma sequência pesada. O Cruzeiro pegou Bahia, que vem mal no campeonato, mas é um adversário difícil, e um Palmeiras, que era o líder, e fez 2 bons jogos. Poderia ter somado 6 pontos, mas 4 ficou de bom tamanho. Falando do que rolou, vamos falar do que vai rolar. Cruzeiro e Boca Juniors terça-feira, o que você espera? Jogaço, é uma cara diferente, né? Eu tenho certeza que o Palmeiras é melhor do que o Boca Juniors, mas talvez o jogo seja mais difícil, porque tem toda aquela atmosfera, é um jogo de Copa, o jogo de Copa é mais tenso. A gente tá falando de um jogo ainda de primeira fase, mas ele tá com aquele caráter de mata-mata, né? Tá com uma cara já de jogo de mata-mata, porque se o Cruzeiro vence o Boca, ele tá classificado e praticamente tira o Boca dessa disputa para a próxima fase. E se o Cruzeiro perde, ele acaba se complicando. Então tem que saber jogar o jogo. O Cruzeiro não pode entrar na pilha. É uma partida que o Boca vai ter que jogar mais do que jogou no Mineirão. Não tô nem falando só de qualidade, eu tô falando de jogo, de tempo de bola, porque se o Boca amarrar o jogo completamente, o empate não serve pra ele. Então ele vai ter que tentar jogar. Não pode tomar um gol, né? Porque se toma um gol lá na Bomboneira, aí o Boca Juniors vai entrar naquela cera. A arbitragem é conivente com isso, principalmente na Bomboneira. Então, primeiro, pensar muito em se defender bem e sair na boa. O Cruzeiro é um time que tem passado muita confiança também jogando fora de casa. E não acredito que o Cruzeiro vai sentir a pressão. Vamos à Argentina. Rubem Júnior já está presente, a equipe da Itatiaia presente. Vamos trazer detalhes do Cruzeiro para esse grande desafio da terça-feira. Claro, repercutir um cadinho ainda, Rubens, do que rolou, do que aconteceu, esse grande jogo contra o Palmeiras. Mas olhando adiante, vem aí semana de Copa Libertadores. Um abraço, boa noite, Rubem Júnior. Boa noite a você, Cirilo, grande Vini Andrade, para quem nos acompanha aqui na grande resenha esportiva da Itatiaia, a sua tradicional de todos os domingos. A Itatiaia abre o seu microfone forte aqui de Buenos Aires, Argentina, são 7 horas com 22 minutos, concentração do Cruzeiro. Neste momento, tudo já pronto, tudo que foi preparado, todo sistema de segurança também, né? Para dar não só ao atleta, mas aos torcedores que marcam presença esta noite na com o técnico Arthur Jorge, com apenas, né, uma derrota, aquela derrota para a Católica vem de bons resultados. Mas, Cirilo, sobre isso, sobre a sequência aqui na grande resenha esportiva da Itatiaia, vamos trazer a palavra do Christian, o volante, ele que foi poupado na partida contra o Bahia em Salvador, foi poupado também do duelo contra o Goiás pela Copa do Brasil, retorna ontem, entrou o Palmeiras fora de casa, vai ser titular no jogo contra o Boca. O Christian fala sobre cansaço, tem cansaço, ele que é um dos atletas, né, que mais atuaram nesta temporada, 29 jogos, conhecido como o Caramelo Azul. Christian fala sobre a sequência forte do Cruzeiro aqui na Itatiaia. Ele via também que tá muito desgastado. Eu conversei com o professor, foi gerido muito bem. Acho que no jogo do Universidade Católica eu saí exausto do campo, então foi muito bom. E também mostrar a força do elenco. Acho que quem entrou no lugar deu resultado, então tô muito feliz de voltar. Tá certo, obrigado ao Christian. Vamos restabelecer o contato de áudio com o Rubem Júnior, direto de Buenos Aires, a Itatiaia já presente, aguardando o Cruzeiro. O Vinícius, vamos lá. Esse desafio de ontem, você falou da expectativa que você tinha, talvez um time até um cadinho diferente do que jogou. O Rubem Júnior daqui a pouquinho vai trazer possibilidades e tal, mas é um Cruzeiro com uma mudança importante no ataque, né, para esse jogo da terça-feira. O que você espera da opção ofensiva para jogar na Argentina contra a equipe do Boca Juniors sem ter o Arroio? Vem evoluindo também o Arroio, meteu um belo gol, inclusive. O Arroio, com a bola nos pés, tem crescido muito, né? Tem que melhorar um pouco a cabeça, né? Nossa, pô, o moleque deu um tapa na bandeirinha no escudo do Palmeiras. Você viu um recorte que o Caio Jorge tá meio que tipo assim, meu filho, olha o que você tá fazendo. Sim. Aí o Caio Jorge foi pedir desculpa pra torcida, do Palmeiras. Faz sentido, né? Sabe que isso aí é cartão amarelo, acerta. Então, e é desrespeito ao torcedor, também, que tá ali presente no estádio. Né? E tem sido recorrente, né? O Arroio tem idade ainda pra melhorar muito essa questão, tem que trabalhar, tem que conversar com ele, mas tem sido uma situação recorrente e vai fazer muita falta, Cirilo. Porque é um jogador que tem mostrado personalidade, não tem sentido o peso de jogos grandes. Então, acho que ele ia chegar na Bomboneira e jogar sem sentir a pressão que é jogar lá na Argentina. Mas, como não vai ter o Arroio, se tivesse 100%, acho que o Sinisterra seria excelente, né?
seria o melhor para poder fazer a função. Mas talvez o Arthur Jorge vai tentar segurar um pouquinho, coloca mais um meio-campista, aí você adianta um pouquinho o Gerson. Não sei, são possibilidades. O Cruzeiro vai pegar um Boca diferente, porque o torcedor falou ali com o Rubem Júnior e ele tem razão. O Boca veio para Belo Horizonte para não jogar futebol. Absolutamente. Ele amarrou o jogo completamente e foi punido porque acabou perdendo o jogo. Mas não teve, o Boca não deixou a bola rolar. Foi um jogo ruim de assistir, porque não teve bola rolando praticamente. Na Argentina, não tem como o Boca fazer isso, porque o Boca precisa do resultado, o empate não serve. Então o Boca vai ter que sair pro jogo. O Cruzeiro é um time hoje que se defende bem, tem uma zaga segura, os laterais também são seguros, especialmente se o Fagner, se ele for o titular na direita. E o Cruzeiro vai ter mais espaço para jogar. O Cruzeiro vai ter a oportunidade de contra-atacar bastante o Boca Juniors. Então, é um jogo em que eu acho que vai, em relação à cara da partida, acho que vai ser melhor pro Cruzeiro do que foi aqui. Porque aqui o Boca não quis jogar futebol. E o Cruzeiro, ele sabe muito mais jogar futebol do que ficar nesse jogo de cera, de murrinho. Um jogo que o Cruzeiro não pode cair nessa pilha, né? O Cruzeiro tem que chegar lá disposto a jogar. Tem mais time, o Boca vem mais descansado. Depois do jogo entre Cruzeiro e Boca, aqui no Mineirão, o Boca fez mais 3 jogos, o Cruzeiro fez mais 5 jogos, quase o dobro. Então, assim, o Cruzeiro vai chegar mais desgastado, mas é um momento também da superação, né? Que os caras vão entregar aquele, não é 100%, não, é 110%, porque é um jogo que tá valendo uma classificação. Boca chega com um espaço de 10 dias sem jogos, né? Aquilo como vamos ser recebidos, espero sim, como a forma como vamos chegar. E essa é que vai fazer a diferença sobre aquilo que nós vamos conseguir lá ou não. Terá sempre a ver com a nossa postura, com aquilo que é a nossa abordagem ao jogo, a forma competitiva, séria e, acima de tudo, determinada para conseguir o resultado que procuramos. Obrigado, Arthur Jorge, falando sobre, né, o que pode esperar desse Boca e sempre, né, esse caldeirão que é o La Bombonera, e o Cruzeiro que terá uma missão difícil, mas dentro de campo, com certeza, foco total, deixando de lado tudo que aconteceu naquela reta final do jogo contra o Boca. Agora vamos trazer aqui o Arthur Jorge na Itatiaia. Ele vai falar sobre outro tema importante também, só para dizer que o Cruzeiro acaba de receber uma mensagem que já está pegando a avenida. Se está pegando a avenida, daqui a pouco pode pintar aqui com 25 jogadores pro duelo contra a equipe do Boca. Conosco, antes da chegada do Cruzeiro, a palavra do técnico Arthur Jorge, falando sobre as escolhas, as mudanças pro duelo contra o Palmeiras ontem em Barueri. Fala, Arthur Jorge, às 7h33 na Itatiaia. Eu até podia ter feito 5 substituições em intervalo e perder o jogo. Se calhar aqui estávamos a falar de resultado e não de substituições. Não, essas questões nem me merecem nenhum tipo de comentário, porque aquilo que nós fizemos, as substituições foram para poder acrescentar qualidade à equipa, acrescentar valor, pensando naquilo que possa ser, encontrar e manter a consciência da equipa para o melhor jogo que possamos ter. Portanto, nós entendemos e fizemos 2-3, aquilo que é o calendário e aquilo que é o desempenho da equipa, não é uma questão que me possa merecer qualquer tipo de preocupação, porque nós tínhamos hoje que ganhar este jogo, fizemos o jogo para ganhar e lutamos para ganhar, não o conseguimos, mas nós temos que pensar jogo a jogo, sem estar a pensar em poupar jogadores ou em escolher 11 para pensar daqui a 3 ou 4 jogos. Quando pensarmos assim, na minha opinião, estamos errados e temos que olhar para aquilo que é a realidade. Hoje jogamos com o Palmeiras, jogamos com a melhor equipa, metemos os melhores que achávamos lá para dentro, aquilo que a equipa pedia e precisava, e agora vamos pensar naquilo que é a seguir Libertadores. Obrigado, técnico Arthur Jorge, conosco na grande resenha esportiva da Itatiaia e que vem tendo, né, Cirilo e amigos da grande resenha, uma conduta impecável em termos aí de ter que manter um time forte em campo com tanta competição, com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, conseguindo os objetivos também em ambas. Ele que teve 9 partidas no mês de abril, 9 também no mês de maio, vai cumprindo a risca e conseguindo, né, juntamente com o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, sempre, né, colocar em campo o que tem de melhor, né, de força física também para manter a estrutura da equipe. Vem tendo bons resultados o técnico do Cruzeiro, Cirilo. Com certeza, né? Vem tendo bons resultados. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.